Videozinho do Ciência Todo Dia. Esses recordes olímpicos nunca vão ser quebrados. Eu tenho 100% de certeza que um certo recorde não vai ser batido nessas Olimpíadas. E nem nas próximas. E olha que é um recorde bem antigo. Ele foi atingido também em Paris, mas já tem mais de um século. Foi nos Jogos Olímpicos de 1900. E eu estou falando do recorde de pombos mortos na modalidade de tiro ao pombo. É sério, esse esporte realmente existia no passado, se é que dá pra chamar isso de esporte. Seja como for, ele foi disputado somente uma vez e registrou cerca de 300 pombos mortos. A modalidade, por motivos óbvios, foi muito criticada. E aí os pombos acabaram sendo substituídos Teve isso nos mesmo? seguintes por pombos de argila, que eram lançados no ar para serem atingidos pelos competidores. Mas essa não é a única modalidade bizarra que já fez parte das Olimpíadas. Nos Jogos de Atenas, de 1906, por exemplo, houve o duelo com pistolas. Sim, é isso mesmo. Tipo aquele de Velho Oeste, em que cada competidor caminha numa direção e tem que atirar o mais rápido possível. Só que ao invés de atirar um no outro, os participantes tinham que disparar contra manequins. E aí perdeu toda a graça. Outros exemplos de antigos esportes olímpicos incluem, por exemplo, a corrida de bicicleta durante 12 horas, a natação com obstáculos, o Natação com obstáculo? a subida na corda e até o cabo de guerra. Nesses casos, também por motivos óbvios, os recordes do passado nunca vão ser quebrados. Mas Aí, cabo de guerra é maneiro. É legal. tem outros esportes que são disputados até hoje nas Olimpíadas e que mesmo assim têm recordes considerados por muita gente como imbatíveis. E nesse caso, eu estou falando inclusive de modalidades muito tradicionais, como por exemplo, a natação. E o principal motivo para isso é a tecnologia. Isso pode parecer uma espécie de contradição. Afinal, se a tecnologia sempre continua evoluindo, por que ela seria responsável para que um recorde não seja mais batido? A ciência e a tecnologia sempre foram aliadas desde o surgimento dos esportes. Mas quando foi que isso aconteceu? É difícil cravar exatamente quando o ser humano começou a praticar esportes. Para alguns historiadores especialistas no assunto, o primeiro hábito do ser humano que pode ser considerado uma espécie de esporte Correr, né? foi a caça. Isso porque dezenas de milhares de anos atrás, os humanos que viviam nas cavernas precisavam caçar para sobreviver. E para decidir quem exatamente iria atrás dos animais, era comum fazer uma espécie de competição, até para descobrir quem conseguia arremessar a lança mais longe ou com mais força. E aqui, a ciência e a tecnologia da época já se tornaram cruciais. Afinal, mesmo que de maneira intuitiva, os caçadores tinham que descobrir qual era o melhor ângulo para arremessar uma lança, ou qual era a melhor forma de cortar a ponta dessa mesma lança para conseguir abater uma presa. E essa mesma lógica de melhorar as técnicas de maneira intuitiva se aplicou para todas as outras práticas esportivas dos seres humanos, inclusive quando os esportes se tornaram apenas uma forma de lazer. Foi o que aconteceu quase 3.000 anos atrás, quando os gregos começaram a disputar as Olimpíadas da Antiguidade. Eram poucas modalidades, que eram praticadas de maneira rudimentar, mas que serviram como a semente dos esportes disputados até hoje. O hipismo e diversos tipos de corridas e de lutas conhecidas atualmente tiveram suas origens nessa época. Com o passar do tempo, conforme os esportes evoluíram e se profissionalizaram, a utilização da ciência e da tecnologia também foi avançando, até que hoje em dia elas são indispensáveis na maioria das modalidades. A começar, por exemplo, pelo esporte mais famoso do mundo e mais praticado aqui no Brasil: futebol. É só a gente falar do VAR, também conhecido como o árbitro de vídeo. A possibilidade de ver e rever jogadas em dezenas de ângulos para conferir se aconteceu uma falta ou se um lance estava impedido, por exemplo, revolucionou o esporte na última década. Exceto quando anulam um gol do seu time. Aí eu aposto que você diz que esse tal de VAR não presta. Uma merda. Outra tecnologia fundamental nos jogos profissionais é o chip implantado nas bolas que envia um alerta imediatamente para o árbitro quando ela entra no gol, acabando com qualquer dúvida de se a bola cruzou ou não a linha em alguns casos mais polêmicos. Vasco. Sistemas parecidos também são usados em outros esportes. É o caso do Hawk-Eye, ou olho de falcão, utilizado no vôlei e no tênis. Esse sistema usa sensores e câmeras de alta velocidade para recriar a quadra esportiva em um ambiente em 3 dimensões e permitir que a trajetória da bola seja reproduzida em um mundo digital. E com isso dá para descobrir na hora se a bola quicou dentro ou fora das linhas. A tecnologia de ponta também é fundamental para detectar possíveis fraudes nos esportes, especialmente envolvendo uma tendência que está em alta nos últimos anos: casa de apostas. É aí que entra o FDS, sigla em inglês para Sistema Universal de Detecção de Fraudes. Esse sistema cruza os dados de mais de 800 mil partidas esportivas todos os anos com as apostas feitas em mais de 600 sites especializados. E aí uma inteligência artificial monitora todo tipo de movimento atípico que fuja do padrão esperado. Por exemplo, o sistema detecta que, do nada, centenas de pessoas de um mesmo lugar que nunca tinham apostado em jogos de um determinado time decidem apostar ao mesmo tempo uma fortuna para que um determinado jogador receba um cartão amarelo numa partida.
E eis que esse jogador realmente leva um cartão amarelo nesse jogo. Aí é foda. Nesse caso, o sistema vai informar os operadores humanos que existe uma suspeita. E essas pessoas vão investigar para descobrir se foi só uma coincidência ou se realmente pode ter acontecido um esquema fraudulento. Mas nem sempre é preciso recorrer à tecnologia super avançada de inteligência artificial para revolucionar um esporte. Às vezes basta velha inteligência natural e bastante conhecimento de matemática para mudar para sempre a história de uma modalidade. E o exemplo mais famoso disso vem do beisebol nos Estados Unidos. No início desse século, o Oakland Athletics era um time modesto com pouco dinheiro e uma estrutura meio precária. Eles já não eram campeões há um tempo, e os principais jogadores estavam indo para outras equipes maiores. Até que, para mudar o rumo dessa história, eles decidiram contratar um economista. Paul DePodesta era um apaixonado por estatísticas, e ele implantou um novo sistema para a seleção de novos jogadores. Ele analisou milhares de dados e desenvolveu uma série de cálculos para descobrir exatamente quais atletas o time deveria contratar para formar a equipe ideal, mesmo gastando pouco. Olha o scout do A ideia Vascão era aí, esquecer ó. a busca por grandes estrelas que recebiam salários milionários e escolher jogadores menos conhecidos ou em fim de carreira, mas que preenchiam exatamente os critérios estatísticos estipulados por Paul. O resultado? O Oakland Athletics venceu 20 jogos seguidos, quebrando o recorde de mais vitórias consecutivas na história da competição. E aí, no fim do campeonato, eles perderam e não foram campeões. Mas o mais importante é que eles criaram um método de análise de desempenho inovador. Mas talvez a principal forma com que a ciência e a tecnologia contribuíram para o avanço do esporte nos últimos anos veio dos equipamentos utilizados pelos atletas. E um dos maiores exemplos disso aconteceu na natação. Em 2008, na época das Olimpíadas de Pequim, uma marca lançou um maiô super tecnológico. Ele não tinha costuras e era feito de poliuretano, que é um material que repele a água. E com isso ele prometia cerca de 5% a menos de atrito e 4% a mais de velocidade. Prometia e entregava. Foi por isso que durante aquela Olimpíada mais de 20 recordes mundiais foram batidos na natação. E no ano seguinte, com outras empresas imitando a tecnologia, a enxurrada de recordes foi ainda maior. No Mundial de Natação de 2009 foram estabelecidos impressionantes 43 novos recordes mundiais, muitos dos quais resistem até hoje, 15 anos depois. É o caso dos Depois proibiram esse maiô aí do caralho, não foi? Não proibiram? E aí o recorde fica lá, né? recordes masculinos dos 50 metros livres, dos 200, dos 400, dos 800, além do nado costa masculino, borboleta feminino, revezamentos, enfim. Todos esses recordes foram batidos em 2009 e ainda não foram superados. Pelo menos não até o momento em que eu tô gravando esse vídeo. Mas aí você pode se perguntar, tá, a tecnologia parou de avançar? Por que esses recordes não foram batidos depois de 2009? Talvez com maiôs ainda mais super, ultra, hiper, mega tecnológicos. Em 2009, a Federação Internacional de Natação considerou que esse maiô era uma espécie de doping tecnológico e baniu a utilização desse tipo de roupa dali em diante. Mas os recordes que já tinham sido quebrados até então não foram anulados. Eles continuam valendo e por isso são considerados muito difíceis de serem batidos hoje em dia. O que você acha disso? Será que esses recordes conquistados com material banido deveriam ser anulados? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Além desse exemplo da natação, um caso parecido aconteceu em outra modalidade nobre do esporte mundial, a maratona. Alguns anos atrás, uma marca de calçados lançou um tênis super moderno chamado Vaporfly. Ele é extremamente leve e possui uma placa de carbono na sola, que oferece um retorno de energia que impulsiona os corredores. E com isso, a performance dos atletas chega a ser 4% melhor. No caso de uma prova como a maratona de 42 km, isso pode representar quase 4 minutos a menos no tempo de corrida. Assim como no caso do maiô, a consequência dessa tecnologia pôde ser vista nos pódios. No ano seguinte ao lançamento do modelo, 36 corredores conquistaram medalhas nas principais competições do mundo, e 31 deles estavam usando o Vaporfly. E também como no caso da natação, os tênis tecnológicos foram alvo de muita polêmica. Uma versão ainda mais avançada, chamada AlphaFly, chegou inclusive a ser barrada pela Federação Internacional de Atletismo. E era esse o modelo utilizado pelo queniano Eliud Kipchoge quando ele atingiu uma marca histórica, a do primeiro atleta a completar uma maratona em menos de 2 horas. E agora que o modelo foi barrado, a gente se pergunta, será que alguém vai conseguir superar essa marca e atravessar os 42 km da maratona em menos de 2 horas? A resposta é que eu não sei, só o tempo vai dizer. É fora que esses esportes de tempo, né? Tipo assim, olha, qualquer esporte tem tempo, mas é o esporte de marcas por tempo, tá ligado? De performance em relação ao tempo. Chega uma hora que o corpo humano não vai mais, pô. Tipo, 100 metros rasos. Pô, pode ser que o cara faça em 9.4, 9.3. Mas ninguém vai fazer em 7, tá ligado?
Em 7 segundos ninguém vai fazer. É impossível. Então chega uma hora que não dá mais, pô. Os caras estabeleceram um recorde que o ser humano não é mais apto a chegar. É difícil, velho. É possível sim? Pô, mano. É possível um ser humano correr 100 metros em 7 segundos, cara? O ser humano da forma como a gente é hoje? Não, não é possível, pô. Não é possível, velho. Só se a gente for um protótipo de um ser humano melhor daqui a 1000 anos, né? Mais evoluído. É difícil, né? A evolução nunca para. Cara, assim, do fundo do meu coração. A evolução nunca para, eu tendo a discordar em certo ponto, mano. Ou você acha que a evolução nunca para, então em algum momento um ser humano vai correr 100 metros em 1 segundo. É isso. Na sua cabeça... Ó, 100 metros. Corri. Não dá, pô. Então ela vai parar em algum momento da evolução. Em algum momento ela vai parar. Daqui a pouco, ó, 0,5 segundos, 100 metros. Então não dá. Em algum momento ela para, pô. Existe um limite do ser humano. Em algum momento a gente vai chegar nesse limite, tá ligado? Qual é esse limite? Ninguém sabe. Mas deve ter um limite, tá ligado? Um limite de capacidade atlética do ser humano, pô. Deve ter esse limite. Tem um teto, pô. Não é, tipo assim, não é evolução infinita, tá ligado? Senão a gente vai... Pô, daqui a pouco o ser humano vai virar um carro, é isso. Vai ter a Fórmula 1 e a Fórmula humana. Vai ter uma Ferrari e um ser humano correndo, um lado a lado. Porra, que isso? Qual é? Não dá, não dá. Não tem como. Então tem um limite, pô. Tem um limite. Com certeza tem um limite. A evolução é lenta? Claro que é lenta. Eu tô falando, tipo assim, pensem, é óbvio, né? No teórico, é muito bonito falar que a evolução ela é eterna e vai sempre acontecer e a tendência é que tudo evolui, papapá. Ok, legal. Na prática, existem alguns limites que o ser humano pode alcançar ou não. Existe algum limite. Daqui a 2 bilhões de anos, pô, mas aí foda-se daqui a 2 bilhões de anos, porra. Aí foda-se, caralho. A gente vai ser, porra, caralho, sei lá, pô, tô falando, porra, caralho. Daqui a 2 bilhões, foda-se. Desculpa, a gente tá no ano 2024. Daqui a 2 bilhões de anos, pô, foda-se, tá ligado? Aí, bem legal. A evolução é infinita, só que nem sempre um upgrade, uma melhora, pode ser que o ser humano evolua para uma espécie mais lenta do que mais veloz? Não, ok. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer aqui, né? O conceito do que eu quero dizer, né? Tipo assim, aonde eu quero chegar é, em algum momento, recordes serão estabelecidos que não serão alcançados, tá ligado? Em algum momento vai rolar isso. É só isso, pô. Afinal, o ser humano é conhecido por desconhecer limites e por quebrar até mesmo os É, recordes que daqui a pouco os caras estão achando que vai virar o The Flash, pô. Não é assim. Tipo assim, existe um limite físico, pô. Tem que existir, tá ligado? Tem que existir um limite no ser humano. Senão, fodeu. sempre pareceram imbatíveis. E aí surge uma outra pergunta. Será que algum dia algum atleta... Você não pode confirmar isso? Eu não posso confirmar que eu vou acordar amanhã, meu rei. É óbvio que a gente não pode confirmar. É tudo na base da teoria, do achismo aqui. A gente tá discutindo um negócio que não é real. É o achismo. Não posso confirmar que eu vou estar, porra, em live daqui a 20 minutos, pô. Não posso confirmar. vai correr simplesmente o mais rápido possível? Ou seja, existe a chance de alguém atingir uma velocidade que seja literalmente insuperável? Para tentar chegar nessa resposta, Olha aí, a ó. gente precisa voltar nossa atenção Olha para aí. outra prova nobre das Olimpíadas, os 100 metros rasos, que costumam ser utilizados como parâmetro para medir quem é o ser humano mais rápido do mundo. E faz sentido, porque ela é a competição ao ar livre sem obstáculos mais curta de todas, disputada desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. O recorde mundial atualmente pertence ao homem que tem raio até no nome. É o jamaicano Usain Bolt, que em 2009 atravessou os 100 metros em 9 segundos e 58 centésimos. Será que dá pra ficar mais rápido do que isso? Muitos cientistas acreditam fortemente que sim, mas o quão mais rápido ainda é um mistério. O professor de matemática da Universidade de Cambridge, John Barrow, aposta em pelo menos 9 segundos e 45 centésimos. Ele diz que essa marca poderia ser alcançada com mais facilidade, dependendo, por exemplo, da direção do vento ou até da altitude, que interfere na resistência do ar. Toma. Já o físico... Eu quero ver ele falar que dá pra chegar em 7 segundos aí. Fala pra mim, cientista. Em 7. Vai chegar em 7. Fala que vai chegar em 7. 7 ou 8. Vai lá. Coisa que eu citei aqui. Fala que vai chegar em 7 segundos pra mim agora. Fala. 7. Que foi o debate que eu trouxe. Que vai chegar em 7 segundos. Fala. Fala que vai chegar em 7 agora. Fala. Fala pra mim. Mas quem falou isso foi o exemplo que eu dei, ô animal. Que chega um momento que não tem como bater o recorde, que o humano não vai conseguir, porra. Eu falei, pô, daqui a pouco ninguém vai conseguir chegar em 5 segundos nos 100 metros. Em 6 segundos. Foi isso que eu falei, porra. Vocês são muito burro, cara. Qual é, cara? Que isso? Vocês são burro demais, pô. O exemplo que eu dei foi exatamente esse. Vai chegar um momento que o recorde ele vai ser insuperável. Que o ser humano não tem capacidade física de chegar mais. Que vai ser o máximo, pô. Sei lá que vai ser 8 segundos, 7, ninguém sabe, mas vai ser o máximo. O físico Filippo Radici é mais ousado. Num estudo em que analisou a melhora relativa nos desempenhos dos atletas desde o século XIX, ele prevê que um limite hipotético a ser alcançado pelo ser humano no futuro pode ser na casa dos 8 segundos e 28 centésimos. Toma o limite hipotético aí, ó. Toma o limite hipotético. Aí, ó. Toma, chat. Eu tô certo. Beleza? Eu estou certo. Toma o limite hipotético aí, chat. Toma. Eu estou certo. Beleza? E olha que esse é só um dos muitos recordes que desafiam os atletas nos Jogos Olímpicos.
Existem outras marcas que permanecem intactas há muito mais tempo do que a de 100 metros rasos. É o caso, por exemplo, do recorde de salto em distância, que é o mais Pede desculpa? Não, vocês que me peçam desculpas. Eu tô correto desde o começo. O cara acabou de exemplificar o que eu tô certo aqui. Peçam desculpas pra mim, por favor. Eu vou guardar. Eu pedi desculpa pra vocês. Vamos lá. 10 segundinhos pra desculpa do chat. Vou esperar aqui. A desculpa do chat. Vou esperar. Não. Aí vocês são tudo canalha, papo reto. Ai, moleque, só tem filha da puta aí. Tô falando pra vocês, cara. É bizarro, mano. Só tem... Os caras falam um bagulho, aí aparece na tela e eles falam que não falaram, velho. É impressionante, mano. Só tem vagabundo, mano. Impressionante, velho. Impressionante. É igual, que nem ele vai chegar aqui no salto em distância. Daqui a pouco alguém no chat vai falar pra mim que o ser humano vai saltar 150 metros. Vai vir o Jardel Gregório, salto triplo, vai fazer pá, pá, pá. Vai saltar do Maracanã até São João de Meriti. Um salto. Do Maraca até São João de Meriti. Vai, lau! Jardel Gregório. Porra, não me irrita. duradouro da história. Nos Jogos de 1968, na Cidade do México, o americano Bob Beamon saltou uma distância de 8 metros e 90 centímetros. Até hoje, 56 anos depois, ninguém foi capaz de saltar mais longe em Jogos Olímpicos. Já entre as mulheres, um recorde difícil de ser quebrado numa Olimpíada é o de recorde a ser quebrado mais rapidamente numa Olimpíada. Eu sei que isso ficou confuso, mas calma que eu vou explicar. Essa história aconteceu nos Jogos de Munique em 1972, no pentatlo. Uma modalidade em que as atletas precisavam arremessar peso, saltar em altura, saltar em distância, correr com barreiras e depois sem barreiras. Cada uma dessas atividades rendia uma pontuação que era somada no final da disputa. A alemã Heidi Rosendahl concluiu a prova somando 4.791 pontos. Um recorde olímpico até então. Só que 1 segundo e 12 centésimos depois, a britânica Mary Peters finalizou a prova com 10 pontos a mais, batendo instantaneamente o recorde que tinha acabado de ser batido. E com isso, ela quebrou o recorde de recorde quebrado mais rapidamente. E sabe qual foi a premiação que ela ganhou por isso? Nenhuma. Só ser citada aqui no Ciência Todo Dia, que já é uma honraria e tanto. O fato é que esse e todos os outros recordes que eu trouxe até aqui podem ser quebrados nessa ou em qualquer outra Olimpíada. Quer dizer, exceto aquele de pombos mortos. Mas os outros, por mais difíceis que pareçam, podem ser batidos quando menos se espera. E é isso que torna as Olimpíadas um evento tão fascinante. É uma época em que o mundo se une para assistir à luta do ser humano contra os próprios limites. As diferenças políticas, econômicas e sociais são todas deixadas de lado por um instante, e só o que importa é a busca pela glória no esporte. A cultura e a ciência se unem enquanto homens e mulheres disputam sob os holofotes de um planeta inteiro a chance de eternizar os seus nomes no hall daqueles heróis que desconhecem o significado do impossível. Já a nós, que talvez não tenhamos a habilidade e o talento de um grande atleta, cabe a honra de testemunhar a história do esporte e do ser humano sendo escrita bem à nossa frente. Exatamente 100 anos atrás, quando os Jogos também foram disputados em Paris, em 1924, foi criado o lema olímpico em latim, que é utilizado até hoje, Citius Altius Fortius, ou em português, mais rápido, mais alto, mais forte. Quase uma música do Daft Punk. Ele define... Tipo eu, né? Mais alto, mais rápido e mais forte do que a maioria dos outros seres humanos, né? Existentes na Terra. Pega. Eu vou tatuar essa porra. Sítios altos fortes. Perfeitamente a busca incessante do ser humano pela superação de todas as barreiras. Que vençam os melhores. Mas na sua opinião, qual recorde talvez não vai ser quebrado tão rápido? Vale tudo, até fora da Olimpíada. Muito obrigado e até a próxima. Cara, eu já falei, eu tenho pra mim que em algum momento alguém vai estabelecer a marca dos 100 metros rasos que vai ser insuperável. Não sei se já é a do Usain Bolt, mas pelo que o cientista falou aí, o ser humano ainda vai ser capaz de correr até os 8,28. Mas, mano, tem uma hora que não dá mais. Ah, Alan, você tá duvidando da própria espécie? Sim, eu, Alan, estou duvidando do ser humano. Caralho, tem vários seres humanos do Vasco que me fazem pôr em dúvida a nossa existência em vários momentos. Tu fala isso porque não sabe nadar? Que isso, moleque? Eu pareço uma tsunami, moleque, nadando. Pareço um polvo, moleque. Um tubarão, um morcego. Sinistro, moleque, nadando. Morcego eu viajei mesmo. Valeu, Phelps. Eu não tive oportunidade de ir lá contra o Phelps, né? Mas sinistro. Aí, bom vídeo, tá? Agora, pergunta pra ala leiga do chat, né? Qual recorde vocês acham que vai ter limite? Legal. Mais rápido. Assim, não vai passar mais isso aí, não. Estabeleceu, forte abraço, não dá mais do que isso. Porra, é tipo lá, por exemplo, né? Levantamento de peso. Tem uma hora que não dá mais pra levantar, velho. Não dá mais, tá ligado? Ou você acha que vai chegar lá o Ramon Dino pra levantar um prédio? Vai pegar o Ramon, vai levantar São Januário, o Ramon Dino aqui, ó. Bum, toma. Agachou com São Januário, voltou. Não dá, pô. Tem limite. Com ou sem torcida? Depende da média de público, né? Aí, ó.
Mais uma vez o Júnior Ruff vem aqui no Twitter defender. Ó, estou vindo aqui de novo falar que o chat do estagiário é o mais burro da Twitch. Puta que pariu. É óbvio que uma hora a evolução humana vai parar, gente. Ou vocês acham realmente que a gente vai correr 100 metros em 1 segundo? Disse o Júnior Ruff. Toma. Revoltado com a participação de vocês do chat. E ele é do chat, beleza? O primeiro comentário vai tomar no cu o tal de Júnior. Caralho. Ai, às vezes é bom ver esses vídeos com vocês, sabia? A gente diverge nos negócios legal, velho. É bom demais, mano.